Capítulo 667. Eles foram embora? Só a escuridão? Diante de uma mudança tão repentina, a primeira reação de Derek não foi de horror. Em vez disso, juntou as mãos e pressionou-as contra a boca. Luz pura foi emitida de seu corpo enquanto ele dispersava a escuridão circundante, iluminando todos os cantos da câmara subterrânea. No ambiente próximo de Derek, a escuridão era a existência mais aterrorizante. Depois que deixaram a Cidade de Prata, tiveram que manter constantemente a existência da luz. Mesmo uma breve perda de luz não poderia durar mais de 5 segundos. Quando Derek se juntou às equipes de exploração e não tinha experiência, ele quase se matou por causa desse erro. Felizmente, o chefe estava por perto. À medida que a luz irradiava lenta e continuamente dele, Derek ergueu seu machado do furacão firmemente agarrado e observou cuidadosamente o ambiente. Ele descobriu que, além do desaparecimento de Rain e Josué, companheiros de equipe que haviam entrado na câmara subterrânea com ele, as lajes de pedra e tufos de cabelo preto nas paredes haviam ficado vermelhos sangue em algum momento. Eles estavam úmidos como se tivessem acabado de ser borrifados. Isso acalmou Derek, que era versado em materiais de exploração, para perceber uma possibilidade. O problema não veio de Rain ou Josué, mas dele mesmo. Tudo o que fiz foi aproximar-me do altar e ler silenciosamente 3 nomes. Falando normalmente, até mesmo os anjos exigirão que alguém leia ou escreva um nome honroso preciso em sua forma completa antes de poderem receber orações. E é supostamente limitado pelo alcance. Eu me pergunto se os reis dos anjos exigem as mesmas condições. O H, um desses 3 nomes foi a chave para ativar os poderes ocultos no altar. Eu desencadeei o problema usando o Iotan, que pode influenciar os poderes da natureza? Não, isso não está certo. Precisa ser dito em voz alta. Mesmo que esses sejam os verdadeiros nomes dos reis dos anjos, nunca enfrentei tais problemas no passado. Derek virou seu corpo ansiosamente enquanto se sentia perplexo. Ele voltou ao altar e foi até a mesa de pedra. Ele ficou surpreso ao ver que as palavras e símbolos na mesa de pedra estavam muito mais completos e claros do que antes. Era como se o anfitrião do ritual tivesse acabado de escrever. As palavras foram escritas em 3 idiomas. Elas estavam em Iotan, dragônico e em um idioma que Derek não conseguia reconhecer. No entanto, suspeitava que fosse o antigo Hermes mencionado anteriormente pela senhorita Justiça e pelo senhor enforcado. Isso porque ele tinha uma compreensão básica de algumas palavras das conversas durante a reunião de tarô. Elas eram bastante parecidas com as palavras usadas na mesa de pedra. O conteúdo expresso por Iotan e Dracônico era idêntico. Repetiram os 3 nomes e seus títulos correspondentes. Anjo do Destino, Ouroboros. Anjo Vermelho, Médici. Anjo Negro, Sazvier. Seguindo esses nomes e títulos estava uma entidade com a qual Derek estava muito familiarizado. Rosa da Redenção. Sazvier é realmente um rei dos anjos, conhecido como Anjo Negro. Ele, o Anjo do Destino e o Anjo Vermelho são os fundadores da Rose da Redenção? Eu me pergunto se o Senhor Louco sabe alguma coisa sobre ele. Ele definitivamente sabe muito. As palavras do antigo Hermes provavelmente deveriam ter o mesmo conteúdo. Na Cidade da Tarde, que já havia se convertido à fé do Senhor que criou tudo, havia residentes que adoravam secretamente os 3 reis dos anjos ao lado do Senhor. Ao ter esse pensamento, Derek de repente sentiu um arrepio percorrer suas costas. Ele sentiu como se estivesse perto da razão pela qual o Criador abandonou esta terra. Quando olhou para cima novamente, viu que as paredes permaneciam vermelhas, mas Rain e Josué ainda não estavam em lugar nenhum.
Repeti-lo silenciosamente não adiantou nada. Talvez eles não produzam nenhum efeito por si próprios. Derek respirou fundo enquanto levantava seu machado do furacão. Ele caminhou cuidadosamente em direção à entrada da câmara subterrânea, na esperança de encontrar a raiz do problema, para determinar o que o levou à sua situação atual. 1 passo, 2 passos, 3 passos. Como uma vela ambulante, ele voltou para o corredor no andar de cima. Havia sombras abundantes aqui, tornando sombrio e assustadoramente silencioso. As cadeiras apodrecidas e os restos das mesas de pedra permaneceram ali em silêncio, não diferente de antes. Não conseguindo encontrar Josué e Ryan, Derek só conseguiu caminhar em direção à janela enquanto se sentia tenso. Ele queria ver se conseguiria encontrar outros membros da equipe de exploração. Tude. Em meio a leves sons de passos, ele se aproximou de um enorme buraco que deveria ser o parapeito de uma janela. Ele se inclinou para a frente e olhou para fora. Incontáveis edifícios escuros se espalhavam, altos ou baixos, à medida que se estendiam como degraus. Os relâmpagos no ar aconteciam em uma frequência muito baixa, pois muitas janelas emitiam luz de velas. As fracas chamas amarelas dançaram, mas não se extinguiram. Derek não pôde deixar de engolir um bocado de saliva. Ele sentiu como se todos os residentes ainda estivessem vivendo em paz pouco antes da cidade da tarde encontrar seu cataclismo. Reticências. Ryan, que carregava uma lanterna de pele de animal, não precisou dobrar as costas para entrar na câmara subterrânea. Ele disse brincando a Josué: esta casa deve pertencer a um humano, mas a família deles definitivamente tem linhagem de gigante. Eles provavelmente são da minha altura. TSK, a última vez que fomos àquela cidade em ruínas, tivemos que abaixar a cabeça ao usar as portas principais. Ter a linhagem de um gigante não significava necessariamente que eles tivessem sangue gigante fluindo neles. Em vez disso, referia-se a uma característica física que foi herdada pelos descendentes graças ao consumo das poções do caminho. Ser alto era uma de suas manifestações. Josué olhou para Ryan e zombou. Foi você. Eu não precisava. Mas você não demorará muito para poder avançar. Quando chegar a hora, você não será mais baixo do que eu, disse Ryan com um sorriso antes de olhar para Derek pelo canto do olho. Foi para evitar que qualquer acidente acontecesse quando Derek se aproximasse do altar. Josué pensou antes de dizer: na verdade, estou muito curioso. O chefe é um sequência 4, caçador de demônios. Ele deveria ser como um gigante comum com altura de 3 a 4 metros. Por que ele parece tão comum, sendo apenas meia cabeça mais alto que eu? Ryan subconscientemente examinou a área e disse: há rumores de que o chefe tem uma forma gigante. Uma forma gigante? Suas roupas vão rasgar quando ele se tornar um gigante? Josué perguntou com uma risada. A menos que suas roupas e calças sejam itens místicos, Ryan e Josué trocaram um sorriso conhecedor. Eles estavam prestes a virar a cabeça para contar a piada a Derek quando perceberam que o jovem havia sumido. Derek, que deveria estar diante do altar, havia desaparecido. A expressão de Ryan e Josué instantaneamente ficou pesada. Um deles levantou sua enorme espada, enquanto o outro ergueu a mão esquerda com luva vermelha. Eles se aproximaram cuidadosamente do altar e fizeram uma inspeção cuidadosa, mas não conseguiram identificar nada suspeito. Josué estava prestes a tentar identificar as palavras na mesa de pedra quando Ryan deu um tapinha em seu ombro. Não olhe para isso. Acabei de lembrar que Derek estava olhando para essas palavras antes de desaparecer. Vamos trazer o chefe aqui. Ok. Josué assentiu. Eles não saíram agitados.
Examinaram os arredores antes que um deles esfregasse o dedo indicador com o dedo médio para acender a vela restante no altar. Isso foi para proteger Derek e impedi-lo de cair na verdadeira escuridão. No passado, as equipes de exploração da Cidade de Prata encontraram situações semelhantes nas cidades em ruínas. Um companheiro de equipe pode parecer ter desaparecido repentinamente, mas, na verdade, foi escondido por algum tipo de poder. Ele permaneceu em seu local original, mas com seus companheiros ansiosos em buscar ajuda, eles deixavam a área com suas lanternas. Consequentemente, o pobre bastardo seria devorado pela verdadeira escuridão, para nunca mais ser encontrado. Se não fosse por outro companheiro de equipe se encontrar em outra situação semelhante e ter sido resgatado no local, os demais não saberiam o real motivo da morte do anterior. Com a vela acesa, a fraca luz amarela se espalhou. Rain e Josué saíram imediatamente e chegaram ao beco onde lançaram um sinal de espiritualidade que todos carregavam. Eles não esperaram muito por Colin e Liad, que havia saltado do telhado de outro prédio antes de pousar com firmeza. O que aconteceu? O caçador de demônios perguntou com uma voz profunda. A espada prateada em sua mão já estava coberta com uma camada de óleo cinza claro. Rain imediatamente contou o que havia acontecido. Finalmente, ele disse: não descobrimos o motivo do desaparecimento de Derek. Derek. Colin acenou com a cabeça pensativo, passou por eles e foi direto para o prédio correspondente. Reticências. Apesar das velas acesas do lado de fora e da cor amarela quente, Derek sentiu como se tivesse caído em um abismo congelado. Um calafrio no fundo de seu coração continuou se espalhando. Apertou o machado do furacão com a mão direita e retraiu o olhar da cidade. Ele se virou para retornar à câmara subterrânea e ficou novamente em frente ao altar. Já havia determinado que era ele quem tinha o problema. No entanto, não teve vontade de explorar a estranha cidade da tarde. Ele nem se atreveu a abrir a porta. Derek não estava nervoso, nem mostrou quaisquer sinais óbvios de nervosismo. Isso porque não acreditava ter encontrado algo grave. Contanto que não seja uma ameaça imediata, não é nada grave. Derek respirou silenciosamente, baixou a cabeça e sussurrou reverentemente: o louco que não pertence a esta era. O misterioso governante acima da névoa cinza. O rei do amarelo e do preto que exerce boa sorte. Klein, que estava admirando o cenário do campo de batalha dos deuses, não teve escolha a não ser entrar no banheiro, arrumar os itens místicos e dar 4 passos no sentido anti-horário para passar por cima da névoa cinza. Ele se sentou na cadeira de encosto alto na ponta da longa mesa de bronze. Estendeu a mão direita e emanou sua espiritualidade, tocando a estrela carmesim que representava o jovem sol. De repente, as orações ficaram anormalmente claras quando a cena correspondente apareceu diante dos olhos de Klein. Ele viu pela primeira vez o ainda embaçado jovem sol, antes de descobrir que o ambiente ao seu redor era anormal. Girando em torno do sol havia uma escuridão indescritível, e na escuridão havia olhos de diferentes formas observando-o silenciosamente. Os olhos estavam densamente compactados e escondidos na escuridão. Eles eram como observadores indesejados que o jovem sol nem notara. A cidade da tarde é tão perigosa? Klein estava bem ciente do que o querido sol estava fazendo ultimamente. Ele pensou por um momento e instintivamente acreditou que a escuridão era extremamente estranha e surreal. Portanto, abandonou a opção de usar o cetro do deus do mar para responder ao jovem sol. Em vez disso, passou a puxá-lo acima da névoa cinza. Klein estendeu sua espiritualidade, mas sentiu como se a estrela carmesim parecesse estar em um pântano, tornando bastante difícil para ele detê-la.
Qual rei dos anjos ele encontrou desta vez? Com um pensamento, Klein fez o espaço misterioso e a névoa cinza abaixo dele produzirem ondulações. Depois de avançar para a sequência 5, ele poderia usar alguns dos poderes acima da névoa cinza, sem o uso da carta do Imperador das Trevas e dos rituais correspondentes. Silenciosamente, Klein completou facilmente o transporte de Derek quando sua figura apareceu na cadeira de encosto alto que pertencia a ele. Enquanto isso, Klein viu a estranha escuridão girando em torno do corpo de Jovem Sol se despedaçar. Reticências. O caçador de demônios entrou na câmara subterrânea em alerta máximo, seguido de perto por Rain e Josué. Eles viram que diante da fraca luz amarela das velas, a figura de Derek Berg foi rapidamente delineada na sua frente. Ponto.